dar início a mais um estudo das obras de Leon Denis. Boa tarde, boa noite, bom dia a você que está acompanhando esse nosso grupo de estudos através do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós te convidamos para fazermos juntos a prece antes de iniciarmos as atividades da tarde. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudos, por esse campo vibracional que se abre, nos conectando com os espíritos amigos, com os mentores de nossa casa e com os nossos mentores individuais. Rogamos a Deus que cada lar aqui conectado, acompanhando este estudo, possa estar sendo envolvido nas melhores vibrações de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio, e que nossa Mãe Santíssima possa envolver o planeta Terra com o seu manto de luz, mas principalmente nos ilumine para que possamos cada dia mais nos transformarmos num ponto também de luz para o trabalho no bem. Abençoa nossos lares, as nossas vidas, e que Leon Denis possa nos intuir para o bom entendimento do capítulo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos estudando o livro Depois da Morte, e hoje nós vamos estudar o capítulo 16, não é isso, Ricardo? Matéria e força, princípio único das coisas. É isso mesmo, Rosimar. Boa tarde a você, boa tarde, boa noite, bom dia a todos aqueles que irão assistir esse estudo aí pelo nosso canal do YouTube. Isso aí. Alguns capítulos desse livro são maiores, outros são menores, esse é aquele que é bem curtinho, né? Como foi o da semana passada. Mas vamos dar sequência aí, porque essa é a segunda parte do livro, a terceira parte, desculpa, e está falando sobre o mundo invisível. Então, eu vou começar aqui lendo. Opa, o Ricardo saiu aqui, deixa eu voltar ele aqui. Oi, Ricardo, parece que você saiu em um minutinho, né? Desculpa, puxei aqui o livro aqui, aí deu problema. Esse estúdio é assim mesmo, mas que bom. Então, vou começar aqui a leitura. Você quer falar alguma coisa? Não. Aqui vai acontecer de vez em quando, sem querer a gente sai, sem querer a gente entra, porque é muito sensível, né? A máquina. Então, capítulo 16, Matéria e Força, princípio único das coisas. Até aqui, a matéria só era conhecida sob os 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Crookes, o sábio físico inglês, procurando fazer o vácuo em tubos de vidro, descobriu um 4º estado, a que chamou radiante. Os átomos, restituídos à liberdade pela rarefação, entregam-se nesse vácuo relativo a movimentos vibratórios de uma rapidez, de uma violência incalculáveis. Inflamam-se e produzem efeitos de luz, radiações elétricas que permitem explicar a maior parte dos fenômenos cósmicos. Condensada em graus diversos sob seus primeiros aspectos, a matéria perde no estado radiante várias propriedades: densidade, forma, cor, peso, mas neste novo domínio parece estar, de maneira muito mais íntima, unida à força. Este 4º estado será o último que a matéria pode revestir? Não, sem dúvida, porque podemos imaginar muitos outros ou entrever pelo pensamento um estado fluídico e sutil,
tão superior ao radiante quanto este ao gasoso, e o estado líquido ao sólido. A ciência do futuro, explorando essas profundezas, encontrará a solução dos problemas maravilhosos da unidade de substância e das forças diretoras do universo. Então, como é um capítulo pequenininho, né, a gente vai parando também aos pouquinhos. Então, é interessante, né, que Leon Denis, ele já vem, desculpa, ele já vem trazer aqui para a gente algumas informações da própria física, né, e de alterações que o próprio progresso vai trazer, né. Então, quando ele vai trazer matéria e força, princípio único das coisas, então, ele vai dizer também como que a gente fala? Das mudanças que vão acontecendo, que o próprio conhecimento do homem vai trazendo. Então, nesse momento que ele está trazendo aqui, ele está trazendo até coisas para além um pouco, né? Mas é importante que a gente entenda que ele já vai trazer coisas para a gente, mesmo que de uma forma antecipada, mas que já estão desatualizadas, né? Então, assim, só para a gente entender, né? Outro dia eu estava assistindo um programa e naquela tarjazinha, né, que aparece nos telejornais, veio escrito assim, que um telescópio submarino acha partículas sem precedentes no universo. Anotei isso aqui e falei, nossa, tem tudo a ver com o capítulo que a gente vai estudar, né? Por quê? Porque está dizendo dessa evolução, né? Então, nós somos todos feitos de luz, isso é imprescindível que a gente entenda. Nós somos criados semelhança de Deus, no sentido de que nós temos essa energia divina dentro de nós, né? Aqui ele vai falar da questão do vácuo relativo, né? Por que que ele cita, né? Olha que interessante, Leon Denis não era dessa área, né? Ele estudou sozinho algumas áreas, mas principalmente o campo da filosofia, né? Mas ele vem falar com propriedade aqui, né? De alguns termos que são da própria física. Então, ele vai falar do vácuo relativo, porque o vácuo absoluto não existe, isso já foi comprovado, né? Então, tudo aquilo que o cientista imaginava que era um vazio, que não tinha nada ali, que não existia matéria, hoje já está comprovado que existe um tipo de matéria que talvez não seja visível aos olhos, né? Então, isso é interessante. Por enquanto, acho que é isso que eu queria comentar aqui. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Quero. Quando eu fui estudando o capítulo, reforçou mais ainda aquele entendimento de que a gente, pela nossa limitação, né, do estado evolutivo que nós estamos, a gente desconhece. A gente não conhece, aliás, nada. Nada. É um percentual mínimo. Então, nesse trechinho que você leu, o Leon Denis vem falando também a respeito dessa outra, dessa quarta, me ajuda aí se você puder. Quarto estado da matéria, né, que é o radiante. Aí ele pergunta, né, será que esse é o último? Não. Aí ele mesmo já responde, quer dizer, o que a gente não conhece ainda, a gente não pode falar nada, a gente não pode definir nada, falar, a matéria existe em 4 estados. Não, a gente não sabe. Nem ele sabe. Nem ninguém sabe. Quer dizer, Deus sabe.
a mesma coisa que a gente já comentou a respeito dos mundos, daquele mundo, um mundo mais evoluído, que a gente não consegue nem conceber a felicidade, né? Essa questão da matéria, então, gente, a gente sabe que tudo, pelo que está falando também, volta a ser fluido cósmico universal. Tudo advém do fluido cósmico universal, se transformando, se transformando, se transformando, e depois ele volta, né? Ele volta àquilo que era antes, que é o fluido cósmico universal. Então, reforçou aqui aquilo que a gente não consegue imaginar nada no mundo espiritual, né? No mundo material. A ciência ainda tem muito caminho a percorrer, né? E quanta coisa a gente vai ter de conhecimento a partir da nossa evolução. Quanto mais evoluirmos, né, mais a gente vai saber. E quando eu falo nessa evolução, não é só intelectual, é evolução moral também para você ter o merecimento de conhecer tanta coisa que agora a gente não conhece, que ainda não está, não é o momento da gente conhecer também, que isso também faz parte, né? A gente sabe que Deus permite isso tudo. A gente tem um limite até onde a gente vai, porque se a gente não tivesse esse limite, a gente poderia confundir, a gente poderia não entender certas coisas. Então, vai ter o momento certo da gente entender, né, as coisas espirituais, as coisas materiais, que a gente sabe que quanta coisa existe no nosso planeta, né, que a gente vai descobrindo, são os seres abissais, que estão lá na profundeza do oceano, que a gente tem lugares muito mais fundos do que os outros, entendeu? Que ainda não conseguiu chegar. É uma coisa, o centro da Terra, o que tem ali, né? Tem algumas coisas que a gente sabe, que a ciência já descobriu, Deus já permitiu, né, que nós, humanos, tomemos conhecimento, mas existe muito mais além disso. Como eu volto a dizer, é inimaginável. A gente não consegue nem imaginar. Não é interessante isso. E uma coisa que a gente precisa entender, né, que as coisas elas vão evoluir dentro de um contexto de amadurecimento do ser também, né? Porque que adianta para o homem primitivo entender todas as leis do universo? Ele não vai conseguir depreender nada. Para a gente já é difícil, né? Então, algumas coisas não são possíveis para a gente depreender, que a gente não tem condição de entender elas. A gente vai ficar perdendo tempo, né? Desculpa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando as coisas vêm às claras, né, vêm à tona, descortinado esse véu, no tempo certo, o entendimento certo também é mais provável de acontecer do que a pessoa perder, às vezes, uma encarnação fazendo um estudo para chegar no final e falar, não tem nada a ver isso aqui que eu fiz, não chegou a lugar nenhum, né? Então, assim, quando ele vai trazendo, Leon Denis traz aqui, né, esse estado radiante da matéria, quem estudou esse estado da matéria, né, foi William Crookes, como ele já trouxe, né, anteriormente. Então, ele deu esse nome de matéria radiante, né? Então, assim, não é a mesma coisa que plasma, mas ele deu esse nome, né? Então, o que eles falam é que o plasma, né, como a gente conhece ele, foi identificado nesses tubos, né, de ensaio aí
com as experiências de William Crookes, né? E ele denominava isso de matéria radiante, né? Entendendo hoje que hoje ele já sabe que não é a mesma coisa, né? Embora haja essa ligação aí que é histórica, né? E o que é interessante é que essa evolução vai se dando, né? Igual, por exemplo, vai falando aqui, a ciência do futuro, explorando essas profundezas, igual você falou, né? Encontrará a solução dos problemas maravilhosos da unidade de substância e das forças diretoras do universo. Então, a gente vê investigações acontecendo, como, por exemplo, dos buracos negros, né? E se entendia ali que era um vazio absoluto, né? E aí depois o homem foi descobrindo que não, que ali é como se fosse uma espiral, né? Vai tendo mais coisa, mais coisa, mais coisa, e a partir dali novas formas de experiência vão se formando. Então, assim, é uma parte interessante, essa, para mim, é muito instigante, apesar de eu não ter conhecimento, né? Então, eu não tenho como explicar isso exatamente, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de ler sobre isso, eu gosto de estudar, mas não é uma coisa fácil para mim de entendimento. Então, eu vou, assim, meio que abstraindo. Chega uma hora, é aquela história que o Chico contou, né? Ele tanto insistiu com Emmanuel para que levasse ele para conhecer os universos, né? Que aí Emmanuel falou: Ah, você quer conhecer? Então vamos lá. Só que chegou num certo ponto, não tão longe assim da Terra, ele já estava exausto, porque ele não conseguia. Aquilo ali era muito para a cabeça dele, né? Para a mente dele. E aí ele pede Emmanuel para voltar, né? Eu, mais ou menos, sou assim também com esses estudos, né? Eu gosto, acho instigante, mas tem uma hora que a cabeça começa a dar um nó, assim. Então, tem vários livros que a gente pode estudar, né? Mas muita coisa já está esclarecida também na doutrina espírita, né? Então, quando a gente vai lendo as obras de André Luiz, a gente vai vendo como é que as coisas, né, vão se desenrolando aí, como é que vão se dar, o que é essa unidade que o Leon Denis está falando aqui, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela no capítulo ainda, né? Não vou adiantar muito, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. E aí, o que é importante, né? Que o Leon Denis fala aqui que tem quatro estados da matéria, né? A gente está falando aqui de século XIX, né? Então, sabia-se de três estados, que era o que a gente sempre estudava, e ali já estava descobrindo esse quarto estado da matéria, que era o estado radiante, que já foi um passo gigantesco, né? Mas já se sabe que há pelo menos mais dois estados da matéria que são fases de agregação dessa matéria, né? Que vão se dar em condições extremas, né? Então, ou em temperaturas altíssimas, ou temperaturas baixíssimas. O homem já conseguiu compreender isso também, né? Então, é interessante como é que a gente vai vendo a evolução das coisas da ciência, né? Dos estudos da ciência. E o quanto que isso vai aproximando mais a ciência do que a gente conhece da doutrina espírita, que afinal de contas também é uma ciência, né? Conforme a gente já estudou. É uma ciência, uma filosofia, é uma religião, né? Então, é tudo complementar, né? Tudo isso, uma experiência vai complementando a outra. Interessante, Rosmar, que a gente falando, né, de compreensão, né, que a gente é limitado a compreender certas coisas. O próprio livro dos Espíritos, né, eles responderam para o Kardec, né, que a gente tem coisas que não adianta, que a gente não vai entender. Isso aí você não vai entender.
Não adianta eu te explicar que não vai entender. Então, como nós estamos agora num mundo de expiações e provas, existem espíritos de todos os, vamos dizer, todos os matizes, né? Espírito inferior, espírito bom, espírito perverso, aquela coisa. Então, são vários tipos de espíritos. São aqueles que não estarão, ou os próximos mundos que a gente, na questão evolutiva, né, que nós vamos passar para um mundo de regeneração, de expiações e provas, para um mundo de regeneração, que a gente nem sabe se a gente vai para a regeneração ou se a gente vai continuar, a gente vai fazer tudo para ir. Né? Vamos modificar, vamos fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça para a gente evoluir. Mas, hoje, por exemplo, tem espíritos evoluídos intelectualmente que eles conseguem entender certas coisas. Quando eles passam, por exemplo, para mim, eu não vou compreender nada que o cientista for falar para mim, uma equação tal, eu não vou entender nada daquilo. Não é porque eu não quero, é porque eu não vou conseguir compreender aquilo ali. Ele, intelectualmente, ele é mais evoluído. Então, essa questão, quando eu falei do estado que a gente está agora, vão galgar mundos que a gente pode compreender, entender mais as coisas. Não sei se você está pegando o que eu estou falando aqui. A gente depende disso também, né? Que a gente vai poder compreender. Os espíritos vão falar para a gente aquilo que a gente pode saber naquele momento. Só pegar minha caneta que caiu aqui, tá? Entendeu? Uhum. Eu entendi. Eu achei interessante seu comentário. Eu queria só trazer aqui que você foi falando. Vou ver se eu acho aqui. Carta de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque você falou assim, tem coisas que eu não vou entender de jeito nenhum, né? Deixa eu ver se está aqui. Tá. Por exemplo, tem livro da série André Luiz, Rosimar, que para mim é difícil de compreensão. Uhum. E eu entendo o que você está dizendo. Nós aqui nesse mundo, a gente não tem expertise de tudo, mas nós não estamos também impedidos de aprender. É uma coisa que a gente precisa entender, né? Porque senão a gente entra num lugar que é uma zona de conforto. Ah, eu não consigo aprender isso. Eu não estou falando que é o seu caso, tá? Eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo que realmente cada um está num grau evolutivo. Algumas coisas eu tenho limitações, outros têm limitações em outras coisas. Mas Paulo falou uma coisa interessante, olha só, que quando você foi falando eu lembrei, ele fala assim, lá naquela primeira carta de Paulo aos Coríntios, que virou um poema, depois virou uma música, né? Que ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse, na minha tradução aqui é caridade, né? Mas em outras é amor, eu seria um bronze que ressoa e tal. Aí ele fala assim, olha, quando a caridade jamais passará, quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Olha, ele está falando, nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Então a gente não conhece tudo. Nesse mundo que nós estamos, nós não vamos conhecer tudo. Nós somos limitados. Mas ele vai falar assim, olha, mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode se acomodar, a gente tem que cada vez mais estudar. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais dúvidas. Por quê? Porque aquilo que é limitado vai desaparecer. Ou seja, o conhecimento, nós vamos ter conhecimento de tudo. Aí ele fala assim, olha, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança,
raciocinava como criança. Depois que eu me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. E por que eu lembrei dessa passagem de Paulo? Porque a gente não é mais criança, nós não estamos mais na infância espiritual. Então, mesmo que a gente considere, Ricardo, e tem coisas que são difíceis mesmo, mas a gente não pode desanimar do conhecimento. A gente precisa ir em busca cada vez mais, né? É por isso que eu falo assim, olha, essa é uma parte que eu amo, mas que eu tenho dificuldade, mas eu não desanimo dela. Eu continuo estudando. Não é a minha área, sabe? Não é a minha área de atuação, nem de profissão, mas eu não desanimo de estudar, porque eu acho que ela é importante. Por quê? Porque a gente não pode mais se considerar tão limitado quanto a gente era antes. Isso já é uma coisa que a gente traz que atrapalha a gente, né? Então, foi bacana você trazer isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que essa limitação ela tem mais a ver com algo que a gente cria na nossa mente do que propriamente com a falta de capacidade que a gente tem para aprender certas coisas, né? Só queria pontuar isso aqui, porque eu acho que é importante. Você falou da regeneração. Não sei se a gente vai, se a gente não vai. Tomara que a gente vá agora. Mas se não for agora, em algum momento nós vamos. Porque ninguém fica parado, né? Então, assim, o ideal é que a gente não perca mais tempo. Como é que a gente tem que se preparar? Estudando? Também, mas não só estudando. É preciso que a gente pratique o evangelho, porque é assim que a gente vai conseguir fazer a nossa mudança íntima, a nossa transformação moral, né? E é só através dessa transformação moral que inclui busca de conhecimento, sair da zona de conforto, crescimento, reconhecimento, né, das nossas limitações, mas não como uma aceitação. Ai, desculpa. Não como uma aceitação de algo dado. Ah, isso eu sou limitada, eu sou limitado. Isso é algo dado. Não. Como uma percepção de que naquilo ali eu vou ter que me empenhar mais, né? Então vamos falar, olha, hoje em dia a gente está vivendo uma experiência muito desafiadora, né? Que é a experiência do diagnóstico. Todo mundo quer ter um diagnóstico, né? Então tem muito diagnóstico tardio. Ah, eu era isso e agora só adulto que eu sei que eu sou isso, né? Aí a pessoa absorve aquilo para ela, né? E absorve às vezes e não tem problema, né? Isso faz parte do processo evolutivo de cada um. Mas o que é importante? Se a gente assumir um diagnóstico para a gente, que a gente não use aquilo como justificativa para inação, para não fazermos nada. Pelo contrário, que a gente entenda o que aquilo ali significa e quais as limitações que aquilo ali traz para a gente vencer essas limitações. Então, eu acho que é importante isso que você trouxe, até para a gente fazer essa pontuação, né? Então, assim, eu acho que essa mensagem de Paulo é importante porque ela vai falar, olha, não vamos ficar na infância espiritual achando que tá tudo tranquilo, é preciso que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente se torne adulto espiritualmente falando, né? E aí, eu acho que era isso que eu queria trazer aqui antes de continuar a leitura. Perfeito. Vamos ler mais um pouco. Vou ler mais um trecho aqui. Deixa eu ver, acho que eu vou até ler tudo aqui, aí a gente termina esse capítulo. Vou ver se eu consigo, porque a garganta está começando a ficar
ressecada. A unidade de substância já é prevista, admitida pela maior parte dos sábios. A matéria, nós o dissemos, parece ser, em princípio, um fluido de sutileza, de elasticidade infinita, cujas inúmeras combinações dão origem a todos os corpos. Invisível, imperceptível, impalpável, este fluido, em sua essência primordial, torna-se, por transições sucessivas, ponderável e chega a produzir, por condensação poderosa, os corpos duros, opacos e pesados que constituem a matéria, o caráter da matéria terrestre. Esta condensação é, porém, transitória e a matéria, tornando a subir a escala de suas transformações, facilmente se desagregará e voltará ao seu estado fluídico primitivo. Eis porque a existência dos mundos é passageira. Saídos dos oceanos do éter, aí tornam a mergulhar e dissolver-se depois de percorrido o seu ciclo de vida. Pode afirmar-se que na natureza tudo converge para a unidade. A análise espectral revela a identidade dos elementos constitutivos do universo. Desde o mais humilde satélite até o Sol mais gigantesco, o deslocamento dos corpos celestes mostra a unidade das leis mecânicas. O estudo dos fenômenos materiais, como uma cadeia infinita, conduz-nos gradativamente à concepção de uma substância única, etérea, universal e de uma força igualmente única, princípio do movimento, do qual a eletricidade, a luz e o calor não são mais que variedades, modalidades, formas diversas. É assim que, em sua marcha paralela, a química, a física, a mecânica verificam cada vez mais a coordenação misteriosa das coisas. O espírito humano encaminha-se com lentidão, algumas vezes mesmo inconscientemente, para o conhecimento de um princípio único fundamental, em que se unam a substância, a força e o pensamento de uma potência cuja grandeza e majestade o encherão algum dia de surpresa e admiração. E aí ensinamos, né, esse capítulo. Deixa eu só ver aqui, que tem uma... Eu passei aqui por uma nota e eu não sei onde que ela está. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Na hora que ele fala assim, olha, o estudo dos fenômenos materiais, como uma cadeia infinita, conduz-nos gradativamente à concepção de uma substância única, etérea, universal, e de uma força igualmente única, princípio do movimento, do qual a eletricidade, a luz e o calor não são mais que variedades, modalidades, formas diversas. Aí tem uma nota. Da mesma forma que os 4 elementos dos antigos, os fluidos elétricos, magnético, calorífico e luminoso, que se admitiam há meio século, já hoje, em sua substância não oferecem base de discriminação, pois está reconhecido pelo progresso da ciência, que todos eles se reduzem ao só elemento, o éter. Entretanto, o éter dos físicos e o átomo dos químicos também, a seu turno, são decomponíveis para darem lugar a concepção mais elevadas, que explicar tudo somente pelos fenômenos do movimento. Segundo Le Bon, a matéria e a força mais não são que dois aspectos da mesma substância. A matéria é a força condensada, a força é a matéria dissociada. Então, aqui é um comentário, né? É uma nota
de um estudioso. Então, o que é importante, né? Quando Leon Denis vai trazendo aqui, né, essa questão da matéria, disso que une, né, que ele vai falar do princípio único das coisas, vai falar da matéria, da força, né? É interessante porque a gente falou, né, que tem pelo menos mais dois estados da matéria que são fases de agregação dessa matéria que vão se dar em condições extremas, né? E em 1995, um quinto estado da matéria, um quinto estado físico da matéria, né? Através dessa base de Einstein, que tem características de um superfluido, né? Começou a ser estudado, né? Então, é um fluido sem viscosidade, alta condutividade elétrica, né? E tem sido usado para os estudos quânticos, né? Para investigar os buracos negros. Então, olha o quanto que a ciência já evoluiu, né? Desde quando tudo começou, né? Assim, os estudos começaram. E aí, Leon Denis vai falar assim: olha, aquilo que parece que é o final de tudo é o começo, né? Então, a gente estudava assim: o átomo é a menor partícula indivisível da matéria, né? Não sei se você lembra disso, né? A gente estudava isso. Já se sabe que não, que ele também tem lá condição de se expandir, de se transformar, de se alterar, né? E a partir daí vão encontrando outros elementos, né? Não que ele vai se transformar em outros elementos, mas a partir daí vai se entendendo outras formas da matéria se apresentar, né? E por que isso é importante? Né? Vai falar, mas vai ficar descobrindo matéria, 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 matéria. Isso, porque é através dessas descobertas que a gente vai entendendo como é que a vida se dá. Mas não essa vida grosseira que a gente experiencia na carne, mas a vida real, que é a vida espiritual, né? Então vai aos poucos, através da ciência, porque o homem ainda precisa disso, né, de comprovações científicas, para chegar no que o Espiritismo, a doutrina espírita já trouxe para a gente. Já está tudo esclarecido. Só que alguns vão ter que vir com mais propriedade para clarear ainda mais, né, esses estudos. Então, é muito interessante quando a gente vai vendo isso, né? Tá fechado, tá, Ricardo, seu áudio? Agora eu vi aonde ele mostra aqui que está fechado. Né? Então, quando a gente fala, né, o que existe no universo? Você fala Deus, espírito e matéria, não é isso? Deus, espírito e matéria. É assim, né? Os espíritos falam, olha, espírito, matéria e, acima de tudo, Deus, né? Que são elementos que vão se diferenciando aí. Então, isso tudo me leva, tudo que o Leon Denis trouxe nesse segundo parágrafo que você leu, nesse segundo trecho que você leu, ele relaciona tudo a esse fluido cósmico universal, para mim. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Que tudo advém desse fluido cósmico universal, isso tudo que existe, materialmente falando. O que você acha disso? Você compreende igual a mim também? Isso, é exatamente disso que ele está falando aqui, né? Quando ele fala assim, o princípio único das coisas, o que é o princípio único das coisas? Olha, questão 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Os espíritos vão falar assim: inteligência suprema, causa primária ou causa primeira, dependendo da tradução, de todas as coisas. Então, a gente tem ali espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Então, o que cria tudo
é Deus. Tudo é criado a partir dessa energia, o nome que a gente quiser dar, dessa consciência que se chama para nós Deus. Para alguns pode chamar natureza, né? Através de Deus, as leis são criadas. Nós estamos mergulhados no amor de Deus, não é isso que a gente aprende? Por isso que a gente começou a falar que nós somos essência divina. Por quê? Nós estamos mergulhados no amor de Deus. O que isso quer dizer? Existe algo que permeia todo o universo. Então, vamos pensar no planeta Terra. Tudo que está no planeta Terra está envolvido por esse fluido. Não tem nada fora. Por isso que a gente precisa cuidar, porque está tudo dentro, né? Então, muita gente já falou isso é uma coisa mais do que conhecida para quem é espírita, não estou falando nada aqui de novo, estou falando uma coisa até muito velha. Na evangelização da criança, é assim que a gente explica, né? Então, pensa no mar. O mar é esse fluido cósmico universal. Dentro do mar, estamos todos nós, que fomos criados por Deus, inclusive o fluido, que também foi criado por Deus, né? E por que Leon Denis chama isso de princípio único das coisas? Porque a partir desse fluido, né? Pensa no mar, é simbólico, tá? Não estou falando aqui que o mar é o fluido, não. O mar faz parte do fluido, ele é um tipo de fluido. Mas não é isso que eu estou falando, não. Ó, nós aqui, minha mão está passando, parece que ela está passando no vazio, né? Não, ela está passando no fluido. No fluido que é composto de uma matéria diferente da minha mão, do meu óculos, do meu cabelo. Mas tudo isso é fluido. Fluido cósmico universal, como você falou muito bem. É exatamente isso. E é unidade por quê? Porque é a partir desse fluido que tudo no universo é constituído, tudo, absolutamente tudo. Então, nós não somos criadores de nada, nem detentores de nada. Desde o aparelho celular que a gente tem, a essa caneca, ao nosso corpo, tudo é empréstimo de Deus. Por quê? Porque isso é uma alteração do fluido cósmico universal. Ele se transforma na matéria que a gente precisa para a gente viver no mundo que a gente está. Por isso que tem planetas que, por mais que eles tentem observar com os telescópios, né, com a tecnologia, com os satélites, eles não conseguem ver vida. Por quê? Porque é uma vida diferente. A matéria de alguns lugares, ela foi alterada a partir desse fluido para aquela necessidade daquele mundo. Então, tem mundos que precisam de matérias mais grosseiras que a nossa, e tem mundos que precisam de matéria mais sutis do que a nossa. Então, né, a gente não vai conseguir ver por causa disso. O nosso campo não é limitado, a gente vê até um espectro da cor, e ouve até um volume, um decibel do som, assim também é com relação à matéria. Por isso que a gente não consegue ver, né? Então, esse fluido cósmico universal, que é o princípio único de todas as coisas, ele vai sendo alterado para a nossa condição e para as nossas necessidades. Mas tudo é fluido cósmico universal. Tá desligado o seu áudio, Ricardo. Falei que é perfeito, Rosimar. Falou tudo. Falou tudo. Uhum.
é bonito esse capítulo, né? Ele é pequeno, mas ele vai trazer para a gente a importância da gente entender que nós vivemos numa lei de solidariedade, numa lei que não é uma lei de competição. Por isso que Deus possibilita que a gente esteja envolvido no mesmo fluido. Por quê? Para que a gente possa se ajudar mutuamente, colaborando uns com os outros, transformando a nossa vida, aquilo que nos cerca, para algo de útil e de bom para todos, né? Então, por isso que a gente está no mesmo fluido, porque isso vai dizer da nossa condição humana aqui na Terra. Todos nós aqui na Terra precisamos da mesma forma de matéria, né? Então, por isso que é uma lei de solidariedade, né? Porque tem essa comunhão, deveria ter, né? Essa comunhão entre os seres, para que a gente pudesse ter uma comunhão íntima com Deus, né? E é bonito quando a gente vê isso, né? Porque a gente vai vendo que se a gente destruir, né, o que a gente tem, a gente está, na verdade, transgredindo uma regra importante da lei de Deus, né? Que é essa colaboração, essa cooperação que deve existir entre todos os seres, né? Esse capítulo é muito bonito. É isso. Então, terminamos o capítulo, né? Eu acho que, não sei se ficou claro aí para todo mundo, né? Qualquer coisa pode deixar aí algum comentário no chat, que a gente sempre está lendo, né? A gente sempre responde se precisar. Mas eu acho que era isso que eu entendi aqui desse capítulo. Muito bom. Algum recado, alguma coisa? Não. Então tá. Então vamos encerrar, né? Eu vou fazer a prece final aqui. Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos espíritos mentores, do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida, pelo amparo e bênçãos que recebemos. Agradecemos aos espíritos mentores pela condução dos trabalhos deste grupo de estudo. Agradecemos também ao nosso querido Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente, os ensinamentos. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares que irão entrar em contato com esse estudo. Que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira para mais um estudo dessa obra. E sempre agradecemos por tudo, que assim seja. Que assim seja.